Olá pessoal, tudo bem? Olha só, no vídeo você conhece o SMAS, Sistema Músculo Aponeurótico Superficial? A Fátima Ferreirinha 2362 colocou uma dúvida bastante elaborada, mas que eu acho uma dúvida para lá de interessante e a partir da qual a gente pode considerar alguns pontos bastante importantes nessa discussão. Olá, doutor, dúvida. Sendo o SMAS, o Sistema Muscular Aponeurótico, uma camada importante a atingir com o uso de tecnologias tais como o ultrassom microfocado, no sentido de obtermos efeito lifting, e considerando que acima desta existe uma camada de gordura que em geral não queremos derreter, para não perdermos volumes no rosto, e 2, a imensa variabilidade nas peles de cada indivíduo, diferentes espessuras na referida camada de gordura. Rostos mais gordinhos têm maior espessura, certo? Como é que se sabe que estamos a atingir o SMAS propriamente dito e não a camada de gordura acima que pode interessar não derreter? É que estou interessado em fazer esse procedimento ultraforme para efeito lifting, mas não queria emagrecer a face e tenho lido comentários de algumas pessoas a referir terem perdido volume às custas do derretimento de gordura facial. Outra questão. Segundo percebi, a lesão no ultrassom provocada na derme e SMAS leva a um processo inflamatório que culmina com a proliferação de fibroblastos, cicatrização, a Fátima está dando aula, e consequente aumento de colágeno. E a lesão provocada no músculo aponeurótico associada ao SMAS é benéfica? Produz que tipo de tecido cicatricial? Obrigado. O maluco é brabo. Bem, eu vou de trás para frente. Primeiro, obrigado, Fátima, pela dúvida para lá de elaborada, mas acho que ela considera aí dois pontos bastante importantes para quem já conhece o Ultraformer. Para quem não conhece, eu de cara quero convidar a buscar aqui mesmo dentro do canal, através do buscador do YouTube, os vídeos sobre ultrassom microfocado. Nós temos de uma plataforma anterior, antes utilizada por mim, e um vídeo mais recente, em que eu falo sobre o Ultraformer 3, que é a plataforma que eu mais tenho acreditado atualmente. E já vou no gatilho dessa questão da profundidade, possivelmente até trazer aqui uma certa polêmica. Houve um tempo, pelo menos no mercado brasileiro, né, eu não sei onde esse vídeo chega e aonde ele pode estar sendo assistido, que o Ultera era considerado por muitos, e ainda é considerado por alguns colegas, talvez o ultrassom microfocado mais assertivo no tocante à profundidade, já que, lembrando bem, uma ultrassonografia que talvez passa mais a nossa cabeça quando a gente, por exemplo, lembra de uma ultrassonografia diagnóstica, né? Como no caso de uma ultrassonografia abdominal ou uma ultrassonografia obstétrica para acompanhar ali o crescimento e desenvolvimento do bebê, enfim. O Ultera traria uma ideia, né, uma credibilidade aumentada em relação às outras marcas, já que a sua interface, né, a gente está aqui do lado com o Ethereum, e esse visorzinho, né, o que o profissional vê, né, de parâmetros na máquina, naquela tecnologia a gente chama de interface. Então, na interface do Ultera, a gente conseguiria, como um radiologista está super habituado a ver, a profundidade do SMAS e dos demais tecidos, e aí com isso definir melhor que ponteira microfocada ou macrofocada, qualquer que fosse ela, de fato alcançaria o SMAS, porque aí sim a variável profundidade eu teria em tese vencido. A teoria de fato é muito plausível, não tenho como discordar. Acho até questionável por que uma máquina que tenha esse diferencial da visualização da camada da pele não tenha se sedimentado
na prática da cosmetria, né, mediante aos vários profissionais que fazem ultrassom microfocado. E por que eu acredito no Ultraformer, utilizo o Ultraformer e, apesar de não ter essa total clareza da profundidade, como bem questiona a Fátima, eu ainda acredito nos protocolos bem realizados e com as ponteiras mais assertivas para cada localização. Porque por mais que um colega, utilizando outro ultrassom, visse em que profundidade está o meu SMAS, a gente precisa lembrar de uma maneira muito grosseira, tá? Que ele é um sistema muscular aponeurótico, então ele é uma mistura, né, de tecido muito fibrótico, quase sempre mais lateralmente à face, em direção à maçã do rosto, porque há autores que o consideram como SMAS acima desse ossinho e há autores que já consideram isso como face temporal, como lâminas áreas das faces temporais que se fundem ao SMAS, como se na prática fosse toda uma coisa só, mas sendo bem anatômico, tem autores que consideram que o SMAS termina na topografia, na altura do osso da maçã do rosto. E aí, resumo da ópera, ele é mais fibrótico na lateral e ele é mais muscular e gorduroso quanto mais central ele se projetaria. E mesmo quem use o outro ultrassom microfocado, que diz ver com mais clareza a profundidade desses SMAS, eu também não vejo modificando a ponteira na medida em que anda pelo SMAS, já que, do jeito que a Fátima muito bem pontuou, de fato, não dá para se ter certeza absoluta da profundidade do SMAS, nesse ponto ou nesse ponto. E aí é aí que eu quero que vocês percebam que a dúvida da Fátima faz todo sentido, mas a gente não consegue de fato trabalhar com 100% de certeza. E por que um protocolo bem feito, no terço inferior da face, em que a gente usaria ponteiras que atingiriam com mais profundidade os SMAS, são de interesse do profissional? Primeiro porque, obviamente, eles atingem os SMAS, né? Essa bandejinha que apoia toda a pele. Então, eu não apenas retraio a pele em diferentes níveis, que é o que até então acontecia com as ponteiras mais superficiais, mas eu vou lá e retraio agora a bandeja que carrega a pele. E aí, se a gente retrai esse suporte, esse apoio, é claro que, consequentemente, a cicatrização, o reparo tecidual que o SMAS precisa sofrer, porque eu acabei de queimá-lo, o ponto de coagulação também coagula o SMAS, ora em tecidos mais fibróticos, ora em tecidos mais musculares, ora em tecidos mais gordurosos, porque o SMAS é uma mistura de tudo isso. E aí volto a dizer, ele é mais anteriormente músculo e gordurinha, ele é mais posteriormente tecido fibrótico, tecido aponeurótico, melhor dizendo. Então, os pontos de coagulação vão machucar qualquer um dos três tecidos. E ao se reparar do dano, o que vai acontecer é, através do processo de cicatrização, como a Fátima bem lembrou, as três fases: inflamatória, proliferativa e cicatricial propriamente dita. Então, e aí é isso que eu acho que a gente precisa lembrar, e até no sentido de enriquecer o conhecimento que a Fátima, sem dúvida alguma, já carrega. A cicatrização não é apenas fibroblasto. A cicatrização passa por inflamação, por proliferação e por retração ou cicatrização propriamente dita. De modo que a gente venha a experimentar neocolagênese, remodelamento, não apenas na derme, porque a gente fala muito disso na derme, mas agora também até em planos mais profundos, já que se eu lesionei a aponeurose, o músculozinho ou a gordurazinha do SMAS, esse SMAS, ao se reparar do dano, ele vai ser retraído, ele vai
sustentar e firmar tudo que está por cima. Ah, mas aí, doutor Leonardo, então com relação à gordura, que é a outra parte importantíssima da dúvida dela. Quando eu aqui, por exemplo, um pouco mais profundamente, para atingir o SMAS, eu compacto um pouco a minha gordura, eu não estaria esvaziando coxins gordurosos em que eu não teria o interesse de esvaziar? A resposta correta, eu diria que sim, o risco existe, mas a gente precisa também lembrar que numa face com algum grau um pouco mais moderado ou severo de flacidez, os coxins gordurosos do terço inferior são exatamente os coxins gordurosos que, em geral, nós queremos derreter, já que a gente até pode não querer esvaziar aqui em cima, mas o suco, o coxim nasogeniano, os coxins, o jaws inferior e o jaws superior, eu estou usando de nomes técnicos, porque especificamente no caso da Fátima, eu acho que ela tem compreensão disso. Mas os dois coxins que formam o nosso bulldog e o coxim submentual, que é o que forma a nossa papadinha, esses três coxins, diferentemente de todos os demais da face, que em geral, no envelhecimento, em geral, que eu não quero aqui me expor com nenhuma verdade absoluta, medicina não é uma ciência exata e cada paciente terá suas especificidades no processo de envelhecimento. Mas em geral, nós minguamos, nós murchamos em todos os coxins gordurosos, tanto superficiais quanto profundos. Os profundos, sobretudo, pelas características mesmo anatômicas desses coxins e também teciduais, histológicas, mas esses três coxins aqui, todos situados no terço inferior e no caso do submentual, ajudando na perda da definição da transição cérvico-facial, pelo contrário, a gente não tem perda volumétrica, mas ganho. O que eu estou querendo dizer com isso é, de alguma forma, tentando diminuir a angústia da Fátima e de quem quer que tenha uma angústia parecida, porque, sim, nós podemos mesmo, nessa região de terço inferior, compactar gordura, porque mesmo com ponteiras microfocadas, a gente aqui na face fala em ponteiras de 3, às vezes de 4,5 milímetros de profundidade para atingir os SMAS, e a gente vai sim coagular alguns coxins gordurosos no meio dessa história. Eu concordo plenamente com a Fátima, mas volto a dizer, não seriam esses os coxins gordurosos, bochecha pesada, uma queda dos tecidos que colabora para a formação do bigode chinês, da linha de marionete, do bulldog. Não seriam esses os coxins que, de alguma forma, compactar a gordura não fosse também do nosso interesse? Então, cuidado, porque esse medo ele não precisa ser exagerado. Não seria interessante a gente ficar compactando tanta gordura na região temporal, que já é uma região de pouquíssima gordura, na região frontal, que também já é uma região de pouquíssima gordura, infraorbital, por exemplo. Mas na região bucal, né, que seria o nome correto da região, quase sempre é de interesse que a gente compacte um pouquinho a gordura sim. Tá bom, Fátima? Eu espero que eu tenha conseguido então te ajudar com esses dois pontos super interessantes da sua dúvida, mas continuo acreditando muitíssimo no papel do Ultraformer 3 nos protocolos e nas abordagens terapêuticas que visam a firmeza e a sustentação. Acho que ele ainda é uma tecnologia para lá de diferenciada, porque diferentemente de todas as demais, o ultrassom microfocado foi o primeiro que veio conseguindo atingir os SMAS de maneira não invasiva, né? Porque a gente não sequer fura a pele do paciente e, sobretudo, quando associado aos bioestimuladores de colágeno como uma arma aí para lá de poderosa nesse processo de
formação, né, de novas fibras colágenas, de novas fibras elásticas, da cicatrização e do reparo tecidual nos mais diferentes níveis, chegando inclusive ao nível do SMAS, tão desejado em faces que já passaram aí essa barreira dos 40, 45 anos, tá bom? Beijo grande, até semana que vem e juízo com a pele.